Gente, olha só quem tá aqui comigo, Dr. Alisson Ximenes, que eu adoro quando ele vem, porque ele só traz novidade pra gente. Tantas terapias que ele traz, só que hoje foi a gente que correu atrás dele. Porque, Alisson, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, a gente já recebeu tantos pedidos para falar sobre esse assunto e tinha que ser uma pessoa como você para explicar o que é a epilepsia canina. Pronto. A epilepsia, tá? Ela é um tipo de doença que ocorre quando o animal tem crises convulsivas seguidas. Então, são crises convulsivas de longo prazo, tá? A epilepsia, ela pode ser hereditária, tá? E a gente tem também os casos que ela não é hereditária, que ela pode vir por conta de algum problema que o animal esteja. Pode ser um tumor, uma neoplasia no crânio, pode ser uma doença hepática, um problema renal que possa causar essa epilepsia, tá? Óbvio que nesses casos a gente também vai ter que tratar essa doença, tá? Mas em grande parte o que a gente vê são os quadros de epilepsia idiopática, que a gente faz os exames muitas vezes e não chega a um diagnóstico do que causa aquilo. Então, normalmente esses quadros são os quadros hereditários que a gente tem de epilepsia. Alisson, antes eu tenho um animal com epilepsia, mas eu não sei. Antes dele ter uma convulsão, ele vai apresentar alguns sinais que eu possa me atentar? Sim. Tanto os animais quanto os humanos, quando vão ter convulsões, é comum a gente observar algumas mudanças no comportamento. Na neurologia, essa fase a gente chama de aura, tá? Então, é uma fase antes da convulsão em si, que o animal vai demonstrar algum comportamento que vai nos mostrar o que é que está ocorrendo. Em humanos, para quem já acompanha seriado, essas coisas, tem um seriado já famoso que ele mostra uma criança que o cão da criança estava sendo treinado para avisar a família quando a criança fosse ter convulsão. Tá? Então a gente tem também essas questões. Alisson, eu quero te mostrar um vídeo, porque a gente recebeu vários pedidos por essa matéria, mas tem uma telespectadora, a Cris, lá de Calcaia, ela mandou aqui o vídeo do cãozinho dela tendo um ataque. E ela fala, ela quer saber o que fazer na hora desse ataque e como prosseguir quando ele está convulsionando. Pronto. Aqui a gente vê que é uma convulsão tônico-clônica, tá? Ele aparentemente está babando e mexendo bastante a cabeça e os membros, tá? É uma convulsão generalizada que a gente chama, tá? Não é uma convulsão focal, porque às vezes a gente tem convulsão focal que o animal treme só um olho, só um membro, alguma coisa, mas aqui já é uma convulsão generalizada, tá? Normalmente, esses animais, quando tem convulsão, tá? O que é que acontece? O ideal é logo, quando ele estiver tendo a convulsão, você tentar segurar esse animal para que ele não bata a cabeça, não se machuque, principalmente se estiver em cima de cama, que hoje os animais são os filhos, né? Então, se ele estiver em cima de cama, pode cair da cama, bater a cabeça e a situação pode ser muito pior. Então, segurar esse animal no colo até ele melhorar. É comum, logo após esses quadros convulsivos, o animal beber e comer bastante. Por quê? Porque é um gasto energético muito grande, tá? Na hora da convulsão. E se for quadros que se repetem muito, tá? O ideal é levar na clínica para ter um monitoramento, se esse animal não faz tratamento, tá? Mas os quadros de convulsão tem que fazer um tratamento com anticonvulsivante. Entendi. E aí, uma vez que é diagnosticado a convulsão, a epilepsia, o tratamento, ele é para a vida inteira? Como é esse tratamento? Isso. Porque geralmente o humano é para a vida inteira, né? O que acontece? Tanto nos animais quanto nos humanos, a gente tem os anticonvulsivantes que podem ser usados, tá? Na linha veterinária, a gente tem uma condição um pouquinho menor de anticonvulsivantes que a gente pode usar, tá? Mas mesmo assim, são anticonvulsivantes que têm trabalho e são seguros para a gente usar em animais. Então, a gente entra com anticonvulsivante. É comum que os animais não respondam, 30% podem não responder com o uso só de um anticonvulsivante. Então, acaba que muitas vezes a gente inicia com uma droga e depois acaba tendo que entrar com outras medicações também junto desse primeiro anticonvulsivante. Então, é comum a gente ter um animal que tem epilepsia tomando 2 ou 3 anticonvulsivantes. Por quê? Porque são quadros mais complicados, tá?
Uma das drogas hoje que mais tem sido estudada, mas que infelizmente no nosso país ainda não está liberada, é o canabidiol, tá? Ele é uma droga altamente eficiente, tá? É um derivado da cannabis, mas altamente puro, sem efeito psicotrópico. Então, ele é altamente eficiente para as convulsões, mas infelizmente no Brasil a gente ainda não tem liberação para o uso dele. Porém, a gente tem outras medicações, a gente tem o fenobarbital, brometo de potássio, topiramato, tá? Então, a gente já tem outras medicações que a gente pode usar. Causa um efeito colateral? Sim, normalmente essas medicações podem causar alguns efeitos colaterais, tá? O que a gente mais sabe é que o fenobarbital, ele causa alterações hepáticas, né? Porque ele é a droga de primeira escolha que a gente sempre usa, por ser uma droga mais em conta, mais barata, e uma droga que a gente tem bastante trabalho e sabe que o efeito realmente acontece, tá? Mas algumas outras medicações, como a gabapentina, que a gente também usa, ela pode dar uma sedação. O animal pode ficar meio que dopado, sonolento, tá? Então vai variar de droga para droga que a gente vai usar. Se eu tenho um cãozinho, ele tem uma convulsão, eu posso pensar que ele já tem epilepsia ou pode ter outra causa que ele tenha tido essa convulsão e nunca mais vai ter? Não obrigatoriamente. Eu já peguei casos de animal que só teve uma convulsão e não teve mais nada, tá? Nesse caso em específico, a gente suspeitou que tinha sido uma intoxicação, porque o condomínio tinha sido passado por uma detetização, né? E a gente já acabou suspeitando que pudesse ter sido por conta disso. E esse paciente nunca mais teve quadro convulsivo, mas sempre a gente tem que observar, tá? O animal, quando ele está em tratamento com anticonvulsivante, o ideal é que ele não tenha mais de 2 convulsões no intervalo de 2 meses. Mas isso não é uma regra, porque às vezes a gente pega um animal que tem tipo 8 convulsões no dia, 7 convulsões no dia. Então, se a gente consegue reduzir para 1 no dia, isso já é muito. Então, vai variar de caso para caso. Entendi, Alisson. Olha, eu vou deixar aqui um compromisso firmado, que eu acho que é um assunto muito interessante, muita gente tem dúvida. Então, qualquer dúvida, pode mandar para a TV Pet Show e pode mandar para o Alisson, isso, que vai deixar o contato. Pode mandar no meu Instagram, tá? Que é Dr. Alisson, só com S, é Alisson, só com S, André, tá? Ou entrar em contato comigo no WhatsApp no DDD 85 99699 1547. Entendi. Só gostaria que você encerrasse, Alisson, falando da importância de sempre procurar um médico veterinário. Principalmente nesse caso, para não medicar. Sim. Olha, os quadros convulsivos, como eu estava falando, ele tem um quadro de gasto energético muito grande. Então, por isso que normalmente o animal come logo em seguida. Então, se esse animal não come ou começa a ter vários quadros seguidos, a gente acaba tendo uma morte neuronal, tá? Ou esse animal pode acabar tendo um desmaio, alguma coisa, parada cardiorrespiratória. Então, sempre que esse animal tiver quadros convulsivos e que esses quadros sejam muito fortes ou muito sérios, procura logo um veterinário para a gente fazer um tratamento eficaz. Alisson, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E olha, gente, não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com a zootecnista Dália Freitas sobre a alimentação natural.